Boa noite, amigos. Boa noite, amigos do canal De Carrinho, Instagram do canal De Carrinho. É com muito prazer que nessa noite eu irei apresentar, por meio de 3 plataformas, uma live muito bacana e muito especial. Aqui no Instagram estarei conversando ao vivo com o diretor do Departamento de Torcida Gremista, Thiago Floriano, e esse mesmo conteúdo você verá mais adiante, tanto no canal De Carrinho pelo YouTube. Se inscrevam, todos verão esse conteúdo mais adiante, e também pelo IGTV aqui no Instagram do canal De Carrinho. Em seguidinha eu estarei chamando o Thiago Floriano. Assim que eu ver ele aqui, já estou vendo ele, irei convidar ele e a gente vai fazer essa conversa. Vamos ver aqui, vamos adicionar Thiago Floriano. Floriano vai entrar com a gente para nós conversarmos. Grande Thiago, tudo bom, amigo? Oi, Thiago, me ouve bem? A conexão do Thiago ali tá... Agora sim, me ouve bem, Thiago. Ouço bem. Ótimo. Eu estava dizendo para o pessoal que a gente vai fazer essa live ao vivo aqui no canal De Carrinho, mas esse mesmo conteúdo eu vou colocar no IGTV do canal De Carrinho e também no YouTube do canal De Carrinho. Então vai ter diversas Tá, possibilidades, não só de ver ao vivo, como ver depois. tá Certo? bem. Ótimo. Então tá bom. Vamos lá, vamos começar a conversar. Eu preparei um roteirinho aqui. O Instagram, ele tranca em 1 hora. Então a gente Uhum. tem até 1 hora para fazer todas essas perguntas. Certo? Tá bem, tá bem. Bora lá. Thiago Floriano, coordenador do Departamento de Torcida Gremista. A primeira pergunta que eu te faço é, afinal, o que é o DTG e como ele surgiu? Bom, o Departamento Torcedor, ele é um projeto que nasceu dentro do Conselho Deliberativo do Grêmio, tá? Bastante gente pergunta, às vezes até tem dúvidas sobre quais são as nossas atribuições, e justamente da onde que veio isso aí, como é que se estabeleceu e virou o que é hoje, né? O DTG, na verdade, ele é fruto desse projeto que começou em 2014, fevereiro de 2014, numa comissão criada por o então presidente do conselho, o Milton Camargo, né? E aí o Milton Camargo ele instaurou essa comissão, que era eu e mais 6 pessoas, e criou esse projeto, né? Que visava ofertar para o Conselho Deliberativo do Grêmio uma alternativa para se ter gestão, ou enfim, para se ter alguma forma de gerir esse assunto que até aquele momento não se sabia como tratar e estava se tornando um problema cada vez maior. E aí, essa comissão, ela acabou dando como alternativa um modelo, se baseando no modelo que é usado na Alemanha, né? E aí, o que aconteceu? Na Alemanha, existe vários setores aliás, vários clubes com um setor específico para gerenciar essa relação com a torcida, tá? Nessa relação com a torcida, por um viés de marketing de relacionamento e não só de segurança, como é muito comum aqui. Até os anos 80, até os anos 90, o que acontecia? Cassiano, sugiro Desativar os desligar o... comentários? Isso aí é melhor. Ah, deixa eu ver aqui onde é que eu desativo. Peraí. Aqui, desativar. Pronto. Deu certo? Melhor, porque senão... Acho que sim, deu. Deu. Aí, porque senão Beleza. eu fico lento, perdendo a concentração. Sim, Aí sim. o que aconteceu? O projeto se baseou nessa ideia que é utilizada na Alemanha, né?
principalmente no Borussia Dortmund, que eu acho que é o clube que melhor gerencia essa relação quando tu analisa do seguinte ponto de vista. As regras da UEFA, as regras da FIFA, elas são muito rígidas nos controles de público e em tudo que tu pode fazer relacionado ao público. Tanto é que o futebol está ficando cada vez mais sem a participação efetiva do público, né? O público está sendo mais espectador do que torcedor de fato. Mas se a gente traçar um comparativo do que acontece na Alemanha, e mais especificamente lá no Borussia Dortmund, a gente vai ver que lá, de alguma forma, eles tentam se reinventar, certo? Então, foi essa a ideia. Daí tá, mas me lembro que uma época perguntaram, mas por que vão importar um modelo existente na Alemanha, sendo que aqui a gente sempre lidou com a torcida e a torcida é muito mais legal aqui do que na Europa. O ponto principal que conecta esse modelo é que a partir de 2012 os nossos estádios eles seguiam cada vez mais as normas que se assemelham ao que acontece na Europa, certo? A nossa estrutura mudou, as leis mudaram, o estádio mudou, o acesso mudou, enfim, tudo que permeia o futebol mudou. Então, a única coisa que não tinha mudado era a forma de se relacionar com essa questão por parte dos clubes. Ao redor, tudo mudou, só os clubes não tinham mudado. Então, esse projeto ele visou, trazendo a ideia que a gente percebeu que na Alemanha vinha dando certo, trazendo uma adaptação dentro desse modelo para a nossa realidade. Claro, levando em conta a nossa legislação, a nossa estrutura, a nossa cultura, a nossa característica, e aí trazer de uma forma efetiva e executiva e executável essa gestão de relacionamento com o torcedor. Se a gente for falar de uma forma bem clara, é isso. O DTG faz a gestão de relacionamento com o torcedor. Seja ele organizado, seja ele um grupo, seja ele um consulado, que a gente se relaciona bastante, seja torcedor comum, nos vários diversos momentos dessa caminhada aí. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. Muitos gremistas, entre eles eu, têm a impressão de que depois da criação do DTG, o Grêmio sempre teve em suas torcidas nervos muito aflorados, excessivamente por vezes. E a impressão que a gente tem é que o DTG, de certa forma, unificou isso, trouxe um pouco de paz nesse ambiente. É uma perspectiva, é uma impressão correta? É que assim, eu não consigo imputar diretamente ao DTG essa alteração, mas eu acho que é o seguinte, através do DTG se começou a tratar de uma forma mais profunda sobre esse assunto, né? Começou a se criar mecanismos de comunicação, tanto do Grêmio com o poder público, quanto do Grêmio com as organizadas, com os grupos que geralmente tinham esse problema de uma forma mais evidente, de uma forma mais cuidadosa, né? Isso acabou gerando mecanismos e ferramentas e até uma melhora de interlocução que resulta numa estabilização desse clima, né? Entre várias coisas que foram feitas, tem a questão do Grêmio pegar a responsabilidade da banda para o Grêmio, isso necessitar de cadastro das pessoas, ter uma série de requisitos para as pessoas entrarem, a própria forma como as torcidas são reconhecidas e mantém esse reconhecimento. Deu luz para quem está participando daqueles grupos, né? Tem uma série de ferramentas que foram sendo colocadas em prática e uma aproximação forte do clube e diária quase sobre essas questões, se debruçando sobre essas questões que acabavam às vezes resultando nessa agitação, nesse clima mais bélico, nessas confusões e através disso também criando um laço entre o clube, as torcidas organizadas, os grupos e o poder público, seja a Brigada Militar, o Ministério Público, que hoje atua bastante nessa questão, o juizado torcedor, e até mesmo as federações e as confederações que
que acabam sendo responsáveis pelas partidas, né? Então eu acho que é fruto dessa engrenagem. Eu não diria que o DTG pacificou, isso seria muito pretensão, seria uma coisa muito pretensiosa, mas eu acho que através do DTG se criou mecanismos que foram mais profundos para resultar num clima mais estável. Hoje o relacionamento do clube com as torcidas organizadas é bom, é pacífico, tudo tranquilo. Ele tem critério, as torcidas reconhecidas, elas são 4, né? É a geral, a garra, a rasta e a jovem. Elas atendem uma série de requisitos para se manterem utilizando material, tendo acesso, quando possível, a algum tipo de facilidade para colocar o material no estádio. Enfim, qualquer tipo de, entre aspas, benefício que o reconhecimento traga, ela vem com uma série de requisitos, né? Então, com essas 4 torcidas, hoje a gente não é uma relação muito madura, eu diria. Assim como o processo de conflito foi tendo mais atenção e acabou gerando esse clima um pouco mais estável, a relação com as torcidas elas vieram amadurecendo. No início era estranho, né, tinha uma certa resistência, uma certa dúvida, mas só de começar ela já apresentou uma melhora. E com o passar do tempo, se criou uma relação de respeito, né, de proximidade quando necessário, maturidade e diálogo. Aí eu acho que as coisas sempre elas tendem mais a dar certo do que errado, e é o que vem acontecendo. Bom, e agora o DTG está enfrentando um desafio que possivelmente seja o maior de sua história. Organizar uma rotina de jogo, uma atmosfera de público, sem ter o público. Como está sendo esse desafio? Sabe que esse é um ponto que, quando começou os jogos a retornarem na Europa, eu fiquei muito intrigado de como que a gente ia lidar com isso, né? Eu conversei muito com o Beto Carvalho, que é o executivo de marketing do Grêmio, desde o primeiro jogo na Alemanha, que foi no campeonato alemão, para ver o que eles estavam fazendo, né? Aí eles começaram a fazer a utilização de aqueles totens com a foto do torcedor, fizeram algumas coisas, e a gente foi vendo o que eles estavam fazendo lá, porque de alguma forma o que eles estavam fazendo lá iria influenciar naquilo que seria permitido fazer aqui, né? Então, porque muita coisa é reflexo do que aconteceu na primeira liberação, que foi na Alemanha, né? E depois veio a Espanha, depois veio a Itália, e por último aqui acabou vindo o Brasil nessas retomadas aí, que foi em julho, né? Rio Grande do Sul aqui. E nesse meio tempo também foi se esclarecendo e clareando um pouco o que era possível a gente fazer e o que era bom para a gente fazer. E a leitura que a gente acabou tendo é que, especificamente para o caso do Grêmio, não vou entrar no mérito de nenhum outro clube do Brasil, tá? Mas especificamente do nosso, a gente tinha que ter muito cuidado naquela tentativa de fazer com que tivesse público no estádio, fingir que tivesse público no estádio. Que a forma como se faz isso poderia dar uma artificialidade exagerada, né? Então, a ideia, o conceito foi ser mais representativo do que fazer com que estivesse as pessoas ali quando elas não estão, né? Não adianta a gente botar telão, não adianta a gente botar totem, porque de fato as pessoas não estão ali. Mas a gente queria colocar coisas que representassem elas, de alguma forma, que o torcedor do Grêmio coloque o olho na TV e aquilo que ele está vendo cria um vínculo, né? Cria uma representatividade, que o torcedor diga, eu não estou lá, mas o que está lá me representa. E aí o que a torcida do Grêmio tem por característica mais forte? É as faixas, é os trapos, os itens que identificam o Grêmio, o hino, essas coisas nessa linha. E aí o Beto, na área de marketing,
Ele trabalhou aquela ideia do Unidos para o que der vier, que foi aquela frase que foi colocada lá na Gramado Leste, e tem uma série de coisas que vem a reboque daquilo ali. A própria camiseta do Grêmio tem aquele um patch ali atrás, né? Tá estampado aquele lema, que é o lema que o clube está carregando nesse momento, que não pode ter público, né? E vai vir mais outras coisas que vão fortalecer essa ideia. E a gente tem muito material de consulado, material que o DTG mandou fazer mesmo para caracterizar o estádio, com faixa, com estandarte, uma série de coisas que a gente até não tem condição de usar sempre, porque o espaço é muito limitado. Então, qual foi o segundo item que se optou? Utilizar esse material. Porque se existe um volume grande e todo mundo gosta que use, isso representa as pessoas, né? E eles podem estar lá. E eles estão lá quando tem público. Então, a gente usou um monte de material, de faixa, trapo, tá utilizando, né? Para dar esse colorido. E o outro item que está sendo usado bastante é o som. O som, daí tu pode dizer, mas isso aí entra um pouco naquele conceito de fingir que tem público. Realmente. Só que o som, ele tira um pouco a melancolia do estádio vazio, né? Se as faixas, o mosaico e tudo que a gente coloca na parte visual dá uma ideia de preenchimento, e é estranho até, porque tem tanta coisa na arena que quando tu entra e a tua visão periférica tá olhando para um ponto e a visão periférica tá nos trapos ali na arquibancada, tu tem a impressão que a arena tá mais cheia do que quando tem um jogo de 5 mil pessoas, sabe? Só com os materiais que tem lá pelo volume. Mas o som tira um pouco aquele... Eu acho que a melancolia essa é a palavra, daquela batida da bola seca, de ouvir os gritos, do vazio, do eco. E os próprios atletas, pelo que nos chegou até nós, solicitaram que isso acontecesse e gostaram, né, que fosse colocado. Então, foi isso. A dose que a gente está utilizando do que a gente viu lá no início da Europa é o som. Mas, de resto, foi tentado dar uma identidade própria. O setor sul ali tá lindo, né? Atrás do gol. Dá um aspecto muito bonito. Agora para a final do Gauchão a gente vai mudar um pouco aquela estrutura ali, porque tanto lá no CT quanto essa estrutura que foi até o jogo do Corinthians na Arena, ela foi montada muito às pressas, né? Porque esses jogos foram confirmados muito em cima da hora. Então a gente não teve tempo de dar um requinte na colocação das coisas, porque além de terem sido confirmados muito em cima da hora, o jogo do CT foi confirmado com menos de 48 horas para o jogo. Aí teve uma semana para o segundo jogo em casa, do Grêmio Comandante com o Novo Hamburgo, mas também foi marcado com um pouquinho mais de 48 horas. Então, para esses dois jogos, a gente teve menos de um dia para organizar. E aí, se a gente tivesse numa condição normal, tu poderia botar 30, 40 pessoas lá, mas não pode. Então a gente tem que cuidar até a aglomeração. Mas sabe que o CT, né, poxa, recebe a base, está sendo feito melhorias, mas fazer um jogo profissional ali foi um desafio, né? Fazer ali, poxa, todas aquelas faixas, é muito bonito. A gente teve vários pontos ali. Lá não tem a estrutura da arena, por exemplo, de som, teve que se instalar som, foi instalado uma estrutura de ferro lá da frente para ter um pouco mais de altura, né? Aquilo lá foi instalado no dia que foi confirmado o jogo, foi na sexta-feira. Então, na verdade, para se montar tudo aquilo, se teve 30 horas, sabe? E ainda choveu. Então, ficou melhor do que até a gente esperava quando se teve a confirmação, né? E tu falou ali da parte dos cânticos, né? De não dar a sensação de melancolia no estádio. Eu até uma pergunta aqui relacionada a isso é que vocês tentam exatamente colocar um equilíbrio, um meio termo. Por exemplo,
se tu assistir jogos do Flamengo no Maracanã, ou até talvez no estádio vizinho de Porto Alegre, por exemplo, o Beira-Rio e outros, eles colocam, Sim. por vezes, uma acústica muito alta. E não adianta, Uhum. né? Parecer que tem torcedor se não tem torcedor. Sim. Tu tem que mostrar a realidade do fato, mas ao mesmo tempo trazer um clima, isso. E tem que dar a medida também para não atrapalhar o jogo, né? Porque uma Sim. coisa é tu ter o público ali, um jogo para 50 mil pessoas, e ter o barulho ambiente, que já existe um preparo e uma predileção de quem está jogando, por exemplo, e quem está trabalhando para lidar com aquilo. É diferente de tu ter um barulho alto e calculando os decibéis numa caixa de som, né? Até porque a origem, por exemplo, ali na arena, as caixas estão no teto. Quando tem público, as pessoas estão espalhadas em vários níveis ali. Então, tem que cuidar para não virar uma poluição sonora, né? Eu acho que esse é o ponto. Até o Sport TV no último jogo diz, tem que aumentar o som e tal. Acho que foi o Luiz Carlos Júnior até que comentou. E a gente aumentou testando a forma como aquele aumento ia interagir com o jogo e funcionou. Mas a principal meta é criar um ambiente para quem está jogando, né? E não atrapalhar também quem está jogando, né? Não ter uma necessidade de virar uma gritaria. Eu concordo contigo, mas isso de aumentar o som, até eu olhando o jogo pela televisão, o Grêmio atacando, aumenta o som, galera, vamos empurrar, mas é assim, né? Mas tu sabe que tem uma questão da própria transmissão. Nos jogos do Gauchão, a televisão tinha na mesa de som um cabo, né? E ela não repassava com maior volume porque não queria, né? Sim, No Campeonato Brasileiro mudou. No Campeonato Brasileiro, realmente, daí eles só deixam um microfone ambiente e aí se tem um pouco mais de autonomia. Mas vai muito da transmissão. Se a TV não quer repassar, ela não repassa. Bom, e agora saindo um pouco desse período de coronavírus, vamos falar um pouco do período normal que ainda vai voltar logo logo, esperamos. O que muda na organização de um jogo da arena para um jogo fora de casa? Muda muita coisa. Hoje mesmo a gente estava terminando os processos do manual de qualidade do Grêmio, que inclusive são auditados, né, externamente. E são 5 os processos que que o DTG é responsável. E nesses 5 processos fica bem claro a diferença que tu está me perguntando. No jogo em casa, o que é as tarefas principais? É viabilizar uma ambientação, um clima de jogo, a entrada de material, a banda, se vai ter recebimento, o que vai ter no recebimento, o que precisa fazer para liberar os itens que a gente pode utilizar no recebimento ou durante o jogo. Recebimento eu digo porque é o mais contundente, né? É o mais visível. Com o que a gente tem que falar, que liberação isso a gente tem que ter. Como é o acesso da banda, por exemplo, que é a responsabilidade do Grêmio, apesar de serem os guris da geral que tocam, mas a responsabilidade perante a justiça, perante as autoridades é do Grêmio. Se alguém daquelas pessoas que estão com o instrumento brigam, a responsabilidade é do clube, né? Não é da torcida. Então, isso tudo, essa engrenagem toda, ela é gerenciada pelo DTG, né? Desde na reunião preparatória de segurança, na reunião da Comebol, quando é jogo de Libertadores, de acertar os detalhes com a Arena, mas é muito concentrado no estádio, né? Nas coisas dentro do estádio, no que vai acontecer, principalmente na parte interna. É muito pouco que a gente interage com a parte externa. É mais nos acessos dos materiais de torcida organizada, que aí a gente faz um monitoramento junto na Rampa Norte. Mas, volto a dizer, ele está muito concentrado da esplanada para dentro, né? No jogo fora é o contrário.
A gente tem muito trabalho do que acontece fora do estádio. No acesso do público ao estádio, em ponto de concentração, em jogo grande, em escolta, em bilheteria, venda de ingressos, sistema de venda de ingressos, porque todo o acordo com outro clube hoje é uma atribuição do DTG, né? Tudo, 100% do que a gente acorda com outro clube é uma atribuição do DTG, tipo, quantos ingressos vão ser trocados, se o time o Flamengo, vamos supor, ano passado, tiveram 4 mil lugares aqui, a gente teve 4 mil lugares no Maracanã. Como vai ser o sistema de venda? Vai ter estacionamento para os ônibus? Quantos ônibus vão vir? Enfim, toda essa engrenagem ela é feita pelo DTG, a responsabilidade do DTG, e que acaba impactando na experiência do torcedor quando viaja para ver o Grêmio, ou quando o Grêmio vai jogar fora e o torcedor mora lá. Enfim, toda essa logística no jogo fora, ela é responsabilidade do DTG. Então, no jogo fora, a gente está muito mais conectado com tarefas do portão do estádio para fora, embora a gente faça algumas coisas que vão impactar no que acontece dentro, mas é menos itens. E no jogo em casa é ao contrário, a gente está muito ligado ao que está acontecendo dentro e menos o que está acontecendo fora. Uhum. Uma grande incerteza, agora que a gente vai para os próximos meses, é quando vai retornar o público no futebol. Dentro Sim. das reuniões que vocês fazem, os planejamentos, tem como traçar uma meta, por exemplo, é possível, eu já escutei em alguns lugares de ter capacidade reduzida, distanciamento, tem como fazer isso num estádio de futebol? Cara, assim, ó, eu vou ser bem sério pra ti, não existe uma conversa, pelo menos eu não participei, e que eu saiba ninguém do Grêmio também participou, com essa estrutura de planejamento. Porque simplesmente seria uma especulação, né? A gente teria especulando, tá, vai voltar com público reduzido. Quanto é esse público reduzido? É 5 mil? É 10 mil? É 15 mil? É 16 mil? Qualquer alteração mudaria tudo, né? Então, por exemplo, se é um jogo de 5 mil pessoas que estava acontecendo na França agora, isso é muito mais simples de gerenciar do que uma liberação de 20 mil. Então, qualquer coisa que se faça agora, assim, um mínimo de norte, é especulação, né? Então, por isso que eu acho que não existe algo efetivo ainda sendo tratado. Se comenta, se fala, a Arena Porto Alegrense, que gerencia o estádio, até eles me falaram que estão estudando algumas coisas, mas é tudo muito superficial, porque assim como a gente não sabia o que ia acontecer quando retornasse os jogos, a gente não sabe o que vai ser quando retornar o público. Como vai ser esse protocolo? Qual é a necessidade? O que vai estar autorizado? Né? Qual é o cenário? Pode ser com vacina, vai ser sem vacina? Enfim, tudo é muito incerto. O pessoal, quando voltou o campeonato alemão, algumas pessoas, tipo, algum pessoal da imprensa procurou o clube, me procurou, para saber o que nós ia fazer para criar o clima. Eu dizia, eu não sei. A gente está vendo o que está acontecendo nos outros lugares e está tentando levar como referência para achar alguma coisa que nos sirva quando retornar o futebol. Porque quando retornasse, a gente não sabia se o Campeonato Gaúcho ia ser só na Arena ou no Beira-Rio, como foi especulado, se o Grêmio ia poder ou não jogar na Arena e o Inter no Beira-Rio, né? Ou se seria no interior, como aconteceu de uma forma do jeito que deu, assim, até engrenar. Agora no Brasileiro começou a afirmar que os jogos de mandante do Grêmio é na Arena. E então essa incerteza que a gente enfrentou no retorno dos jogos, eu acho que ela vai se reproduzir para o retorno do público de uma maneira até bem maior, em termos de dúvida. E esse trabalho que vocês desenvolvem no DTG, tu tem informações, até porque a gente não recebe muito conteúdo de outros clubes que façam coisas semelhantes. Há uma troca de informações, de experiências com outras agremiações?
Cara, assim, ó, esse trabalho, essa abordagem, ela é muito incipiente ainda no Brasil, né? A- não existe um DTG nos outros clubes. Não com as atribuições que a gente tem, né? Isso é muito particular. Mas existe pessoas que fazem funções parecidas com a minha, por exemplo, em outros clubes, não necessariamente numa estrutura como a nossa, né? Pegando o Flamengo como exemplo mesmo, vamos pegar o Flamengo que foi um adversário que eu trabalhei bastante em 2018 e 2019. Tem uma pessoa que cuida das faixas dos consulados, é uma pessoa, tá? Que ele está ligado ao departamento de marketing. Tem outra pessoa que cuida da questão dos ingressos, que está ligado a uma outra estrutura dentro do clube. Tem uma outra pessoa que cuida por exemplo, da entrada de crianças em campo, que é uma coisa que a gente cuida quando é jogo fora. Então, as tarefas, às vezes, elas até existem, mas ou elas estão em alguma área, em, em alguma estrutura do clube, de uma maneira informal, ou quando ela é formalizada, ela está distribuída em uma estrutura diferente da nossa, né? Aqui é concentrado tudo no DTG, e claro, tem coisas, por exemplo, que o quadro social faz no Grêmio, que a pessoa que eu me relaciono no Flamengo também faz, né? Então, são diferentes estruturas, mas as tarefas, elas existem para todos. Isso eu posso te garantir, assim. É apenas uma questão de organização diferente. E de foco, né? Eu acho que os clubes que já se ligaram que tem que gerenciar esse assunto, ele de alguma forma ele está estruturado. Outros ainda estão percebendo isso, mas existe sempre alguém que tu fale. Por exemplo, o Corinthians não tem uma estrutura assim. Quando eu tenho que trocar uma ideia sobre questão de venda de ingresso, é a mesma pessoa que cuidava do Pacaembu há 20 anos, né? Então é uma estrutura de bilheteria, de arrecadação, que está na arena lá. Como, daí traçando um comparativo, o Flamengo não. O Flamengo tu já te conecta com várias pessoas, gente nova, sabe? Então o Cruzeiro, agora eu não sei como é que tá, mas antigamente tinha uma pessoa que cuidava da relação com o sócio e um pouco dessa parte que eu faço, né? Uhum. Então é algo que está se desenhando ainda. Cara, agora no último Grenal que a gente teve pela Libertadores, o Grenal do fim do mundo, né? Que Uhum. foi o último com torcedores, não teve torcida mista. E eu quero Sim. perguntar sobre a torcida mista. Tu acha que ela deu certo? Por que que eu pergunto isso? Eu sempre acompanho os públicos na arena. E nos Uhum. Grenais, pelo menos na arena, esse setor nunca lotou. O que que tu acha? Exatamente. É, assim, eu acho que a torcida mista ela tinha uma função em 2015, quando ela foi instalada, né? Que ela foi criada ou recriada de uma forma adaptada. Ela tinha uma função de mostrar a viabilidade de convivência entre gremista e colorado no estádio. E ela trouxe, na esteira dela, uma série de adaptações que nos serviram até para gerenciar melhor essa questão do Grenal, que era outro problema. Assim como tu citou antes a questão dos conflitos de torcida, ir para um Grenal no Beira-Rio era um negócio problemático demais. A gente conseguiu criar uma sistemática que hoje o risco ele é muito menor e os problemas que a gente enfrenta hoje são muito diferentes do que se enfrentava 5 anos atrás. E, inclusive, eu acho que eu não atribuo à torcida mista essa melhora. Não tem nada a ver, porque a gestão da torcida mista ela é de uma forma e a gestão da área exclusiva ela é de outra forma. Mas a torcida mista tentasse criar essa alternativa, ela abriu uma discussão mais ampla e uma análise mais ampla para essa logística, entendeu?
de público fora. E também preservou muito a ideia de manter duas torcidas. Porque naquele período que ela foi recriada, se flertava muito com a ideia de torcida única, né? Então, foi uma forma também de blindar essa possibilidade de torcida única. Eu acho que ela teve uma missão, né? Uma missão num determinado ponto. E a adesão, ela vem caindo gradativamente, principalmente nos jogos da Arena, como tu falou. Eu levantei os números para debater o Grenal, os Grenais da Libertadores com o pessoal do Inter, e levei para eles ali a nossa taxa de ocupação, o volume de espaço que demanda criar aquela área, porque tem que isolar um quarto do estádio praticamente para botar 2.600 pessoas num jogo de 50 mil, 50 e tantas mil. Então acaba se criando uma logística muito pesada para atender um público que está cada vez diminuindo. Então foi essa a ideia que a gente lançou na discussão do Grenal da Libertadores, se acatou, e aí a gente poderia até optar por usar 4.000 pessoas na área exclusiva, porque o regulamento permite, só que não se tinha tempo hábil para fazer uma logística maior de 4.000 pessoas, porque o Inter se classificou uma semana antes, né? E a gente teria que dobrar a estrutura que a gente tem usado normalmente nos Grenais, em termos de estacionamento, de ônibus, de saída de ônibus, e, enfim, não era algo que se apresentava muito... não seria um momento de se arriscar a fazer uma alteração tão grande, de dobrar o público, né, na área exclusiva. Então, foi essa a ideia. Para o brasileiro, se a gente tivesse tido público nos Grenais, a ideia já era ter 4.000 visitantes, né? Ou pelo menos 3.000. E aí, então, mas dentro dessa lógica de taxa de ocupação, de um volume cada vez menor de pessoas, né? Do quanto se demanda da estrutura, tanto de pessoal quanto da estrutura física, para se utilizar na torcida mista. Eu acho que ela teve o seu ponto alto, ela vai continuar sendo usada provavelmente em jogos de gauchão ainda durante um tempo, mas o principal objetivo dela era blindar, eu acho, a possibilidade de ter torcida única. E ela conseguiu. Foi atingido. E deu espaço, e deu margem, e deu mais tempo para se criar uma nova organização em relação à torcida exclusiva, né? Que hoje já tem uma sistemática bem estabelecida. Uhum. A internet do Thiago está dando uma carregada aí. Acho que vai reconectar em seguida. Eu quero ainda falar sobre essa questão de ocupação de estádio, que eu achei bem interessante. Ouvindo, Thiago? Voltou? Uhum. Voltou. Beleza. Sobre ocupação de estádio, eu tenho 2 pontos que eu penso que contribuiriam para uma melhor ocupação. Um deles é óbvio que tem as questões de contrato com a Arena, isso não cabe discutir. Mas o Grêmio não ter até hoje um check-in é quase, na minha visão, um crime. Ver por jogos um número excessivo de cadeiras vagas poderiam estar ocupadas por pessoas que saberiam que os sócios não estariam. E um outro ponto eu me locomovo por cadeira de rodas, vou até a arena dessa forma, e falta de uma categoria de sócios PCD. Como é que Sim. Eu, a partir dos espaços que tem lá, que apesar de serem muitos, sempre ficam uma boa quantidade de vagas nos jogos, para dar uma mensalidade fixa, eu mais um acompanhante, e ter o acesso livre como um sócio cadeira dentro do Grêmio. Sim. Seria um sistema difícil de ser feito. O que ocorre para quem mora longe? Mesmo a gente tendo 50% de desconto no ingresso, tem deslocamento, tem ingresso do acompanhante. Às vezes, um jogo que tu vai no mês,
poderia se ir a mais dentro do mês. Isso aí, acho que para a ocupação são 2 pontos que, se no futuro o check-in, principalmente pela quantidade maior de pessoas, faria a arena ter um público sempre maior, não acho? Essa questão, vou começar pela questão do check-in, tá? Essa aí foi uma das primeiras coisas que a gente abordou lá em 2016 ainda. Para entender a fundo isso, por que que a gente... Onde é que estava esbarrando essa impossibilidade? E porque o que aconteceu? Quando a gente começou, teve muito jogo que a gente não pôde fazer nada, porque tinha 30 mil pessoas no estádio e 80% desse público estava no quarto anel, que não aparecia, né? E aí ficava com o estádio embaixo praticamente com 10, 15% de ocupação. E aí a gente foi investigar e tal. Realmente tem vários pontos de questão contratual com a Arena, de questão contratual do sócio, né, da relação Grêmio e seu sócio, que interferiria na questão contratual com a Arena, que deixa essa amarra muito complicada, sabe? Ela não é simples. Até porque se fosse já teria sido feita, né? Sendo bem claro. É uma vontade que todo mundo tem, mas tudo acaba se comunicando em algum ponto, né? Essas questões contratuais com a questão da gestão e apresentando algum entrave. A alternativa que a gente achou na época, não sei se tu vai se recordar, que até durou um tempo, agora parou, até faz uns 2 anos que eu acho que não é feito. Se criou uma alternativa de incentivar o sócio que tem cadeira lá no quarto nível a vir com um acompanhante lá para baixo, né? E foi principalmente de chão brasileiro. A gente usou bastante o Brasileiro 2016 e surgiu efeito, cara. Surgiu efeito, sim. A Gramado Leste tinha uma ocupação ali de 15%, em jogos de 20, 25 mil pessoas, teve uma ocupação de 60, 70% com isso aí, né? E aí deu outro clima. Mas foi aonde a gente conseguiu chegar, até porque o Grêmio não tem gestão do estádio, né? O DTG, o que a gente faz? A gente discute, a gente leva demanda, leva ideia, tenta ofertar ajuda para viabilizar, mas é isso, não tem, acaba sendo a gestão da Arena, e aí elas têm as questões deles, né, para se levar para frente. Essa tua questão da questão do sócio PCD é uma coisa que eu vou sugerir, nunca ninguém apresentou nada nesse tipo, e até eu acho que de repente sendo viável, por que não, né? Eu acho que assim como tem o sócio torcedor, isso aí pode ser criado, ou no mínimo se tentar viabilizar. Eu vou ser bem sério, nunca até hoje eu havia tido essa demanda assim, pelo menos não do meu conhecimento. Em algumas oportunidades eu cheguei a falar com o presidente sobre isso, mas o assunto sempre ficou muito vago. Mas eu penso que tem espaço, né? Tanto para o PCD, que não é fácil comprar o seu ingresso e ocupar, quanto para o que quer se associar. Porque eu frequento ali, eu vou em todos os setores. Eu vou na Gramado, eu vou na Gold, eu vou na Gramado Sul, atrás do gol. E sempre tem espaços, mesmo em jogos grandes. Então, eu acho que seria uma alternativa tranquila, né? De viabilizar, talvez. Eu acho que se não tem nenhum impeditivo legal, não sei. Bom, para a gente já começar a finalizar, agora uma pergunta pessoal. Como é que é trabalhar perto de tantos ídolos? Cara, é que assim, vou te explicar na prática, tá? Vamos pegar o departamento de futebol, né? Eu procuro ter um respeito muito grande pelo espaço do departamento de futebol, né? Eu tenho uma interação excelente com eles, não com os atletas, mas com a estrutura do departamento de futebol, a estrutura diretiva e administrativa, né? Com os atletas eu procuro respeitar o espaço deles
porque eles têm um funcionamento próprio, né, para treinar nas viagens. Eu acabo vendo mais eles nas viagens e, eu procuro ter um respeito, o espaço, se precisa interagir, fazer alguma coisa, eu interajo e, procuro acertar tudo com o pessoal do staff, as diretorias, o vice-presidente de futebol sempre nos auxiliaram muito, assim, porque o que acaba acontecendo nos jogos fora, uma das nossas missões também é fazer com que o departamento de futebol tenha espaço só para pensar no jogo, né? Tanto até uma das coisas que a gente vê é quantos acessos a gente vai ter nos camarotes, dos atletas, enfim. Tem questões que a gente acaba trabalhando diretamente para o departamento de futebol do DTG. Mas, por essa questão, eu procuro ter um respeito muito grande pelo espaço. Mas eu convivo muito com o presidente, né? Muito, muito mesmo, assim. Convivo bastante com as pessoas, com os dirigentes que também, de alguma forma, a gente acaba tendo uma idolatria. Olha o tamanho que o presidente tem hoje, né? Ele é um cara muito admirado, é uma coisa que me impressiona quando eu tô perto dele. Top 3 na história do Grêmio, eu já diria. Top É, 3, talvez. mas só que é muito estranho, porque eu convivo muito proximamente dele desde 2015, né? E aí eu não tenho mais aquela visão que as pessoas têm de fora, né? Eu tenho respeito, tenho admiração, respeito muito a autoridade, né? A função dele, mas ele é uma pessoa tão acessível e tão legal, assim, né? Que eu, por ter tanto tempo de convivência e por já ter passado por muita coisa ali com ele e convivendo, eu vejo ele de uma outra forma que as pessoas acabam vendo, né? Eu vejo assim que quando eu tenho a oportunidade de chegar com ele em algum lugar, numa viagem eu estar com ele, assim, a agitação que o presidente provoca me dá sabe? Me surpreende às vezes. Com os atletas é natural, né? Mas com o presidente, porque cara, o presidente ele é uma pessoa tão simples, cara. Ele é extremamente simples, assim, né? Que tu acaba perdendo um pouco, convivendo bastante com ele, dessa coisa do tamanho da autoridade dele. Então, para mim, é um eterno aprendizado, cara. Eu aprendo muito. A cada conversa que eu tenho a oportunidade de ter com ele, vão pegar o presidente. E não só com ele, cara, com as pessoas que trabalham no clube, né? Tem muita gente boa que trabalha no clube, gente qualificadíssima. Os vice-presidentes são pessoas que em cada conversa, cada vez que a gente interage, ensina alguma coisa. Enfim, é uma experiência riquíssima nesse ponto, assim. É maravilhoso. Eu falo com o Olivesque, né? Eu gosto muito do Olivesque. O pessoal da Grêmio Rádio, assim, que são meus colegas. Mas é um prazer trabalhar com os caras que eu gostava de ver falando do Grêmio nos vídeos ali, né? Isso é muito legal. O Lucas, o Webel. Cara, o Lucas é meu amigão. Ficou meu amigo, assim. Nas viagens, às vezes, muitas vezes a gente divide o quarto e tal. Mas é um cara que tu via como aquele cara que trabalhava no Grêmio, né? E hoje ele é meu amigo, meu amigão, assim. E é um cara super simples, super... que ajuda. Enfim, é muito legal. Essa parte é muito legal. E talvez só daqui a alguns anos a gente vai ter a real dimensão desses anos que a gente está passando. Porque às vezes a gente reclama dentro de campo, o atacante que não faz o gol, não ganha um jogo, cai de uma competição. Mas, poxa, tudo que a gente está vivendo nesses anos, toda a intensidade, cara, isso daqui a uns 5, 6 anos a gente vai olhar e vai sentir falta. Imagina, por exemplo. Como? Tu trabalha, por exemplo, com o Renato, comandando o time, o maior ídolo da história do clube está aqui. Um dia não vai estar. Sim. Eu me lembro que uma vez eu escrevi um texto em 2017, uma publicação, dizendo que a gente tem que desfrutar, né? Tem que desfrutar de tudo que está vivendo. Porque cada coisa que a gente está vivendo é especial. As coletivas, as polêmicas, as reclamações,
tudo é fruto de uma expectativa positiva, né? A reclamação que o Grêmio empatou, a reclamação que o Grêmio joga com as reservas, é porque existe uma expectativa de algo grande, porque se vê essa possibilidade, né? É palpável a possibilidade de conseguir coisas grandes, de viver coisas grandes, de ter um jogo grande para as pessoas irem, de nós ter um jogo grande de Libertadores para ir ver quando puder ter público de novo. Então é sobre essas expectativas e sobre essas ambições que a gente está se relacionando. E eu não sei se a gente vai ter essa sensação de saudade, porque se o Grêmio, eu tenho a visão muito forte de que se a gente continuar nessa linha, o Grêmio vai continuar competitivo e a sensação é que a gente vai estar dentro desse momento ainda, sabe? A Arena só fora de uma Libertadores, né? 2015. 2015. Que coisa. Que coisa. Por mais que o Olímpico o pessoal tenha saudades, o astral que uma mudança, e óbvio, todo o trabalho de gestão que o Romildo fez, tudo, mas interfere, né? Querendo ou não interfere. Cara, eu acho que a Arena obrigou o Grêmio a acelerar um processo de profissionalização, né? Porque o Olímpico, como a gente tinha a receita da bilheteria, ele tinha uma lógica, né? Ele determinava uma forma de gerenciar até o caixa, né, cara? Era diferente. A Arena, ela acabou trazendo várias implicações para o fluxo de caixa, para a necessidade de responsabilidade, de modernização, de ajuste, né? Então eu acho que não foi só o local, o jogo, o estádio que mudou. Mudou muita coisa, cara. Mudou a mentalidade do Grêmio, eu acho. Pô, que legal. Bom, já vai dar 1 hora daqui a pouquinho, então vamos encerrar, né, essa live. Passou rápido? Agradecendo a ti, Thiago. Tem final, né? Querendo ou não, a gente está em mais uma decisão essa semana. Tem final domingo. Domingo, tá? Jogo da volta, sem público, infelizmente. Mas, infelizmente. Então tá. Valeu pelos assuntos que a gente abordou nessa hora e a gente fala em outras oportunidades de novo, né? Quando precisar, é só chamar. Prazer. Valeu, Thiago. Abração. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Gente, esse foi o Thiago Floriano, que conversou com a gente aqui no Instagram do canal De Carrinho. Para quem me acompanha, o canal De Carrinho já tem aí cerca de 1 ano. A gente faz vídeos com opiniões, com entrevistas, com muitos conteúdos legais e bacanas. O que eu quero pedir para vocês? Vocês que estão aqui agora, vocês que vão acompanhar depois desse vídeo no IGTV, se inscrevam no YouTube. Canal De Carrinho no YouTube. Eu tenho link no meu Instagram. Se inscrevam lá, porque aí, aumentando o número de inscritos, mais motivação ainda e confiança ainda teremos de buscar entrevistados como o Thiago, pessoas de grande relevância que podem trazer um conteúdo muito bacana. Obrigado a todo mundo que participou. Esse vídeo estará no IGTV, logo, logo. E também, entre hoje e amanhã, no YouTube do canal De Carrinho. Valeu, gente. Abração a todos e boa noite.